relação ao exercício aeróbico. Esse foi o que menos sofreu alteração, mas teve uma alteração bem importante que eu quero passar para vocês. Quando a gente observa o exercício aeróbico, o que é recomendado de maneira geral para idosos, aqui pelo menos, maior ou igual pelo menos de minutos por semana de atividade física moderada, ainda mantém o que a gente conhece como os 150 minutos de atividade física moderada por semana. Isso vai dar mais ou menos uma média, se a gente pegar, de 5 vezes na semana de 30 minutos ou 3 vezes na semana de 50 minutos. É o mais convencional. Mas o idoso ele deveria somar, pelo menos na semana, 150 minutos de atividade física moderada, tá? Ou de atividade física de intensidade vigorosa, um total de 75 minutos de atividade física vigorosa. Ou seja, é o que a gente já conhece, é uma informação que ela já vem de algum tempo. Então, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou pelo menos 75 minutos de atividade física vigorosa. Mas aí alguém pode me perguntar assim, Bruno, mas caminhada para o idoso é uma atividade física moderada? É uma atividade física vigorosa ou é uma atividade física leve? Não sei, depende do qual idoso você está falando. Eu tenho certeza que, por exemplo, um idoso atleta corredor, a caminhada vai ser um exercício leve, não vai se enquadrar nessa intensidade. Mas talvez um idoso mais velho, com algumas doenças crônicas, que é inativo fisicamente e está iniciando o processo de atividade física, talvez uma caminhada possa ser um exercício moderado. Por isso que eu digo que a recomendação ela é norteadora, mas ela não individualiza a maneira como nós prescrevemos. E aqui cabe a nós profissionais entendermos o que de fato é uma intensidade moderada para o idoso que a gente vai recomendar um exercício. Então pode ser que para uma caminhada possa ser um exercício moderado, mas para outros não. O que nós temos que ter como meta é tentar chegar nessa intensidade ou nessa intensidade. E aí alguns de vocês podem estar se perguntando assim, Bruno, mais 150 minutos por semana. Então mais ou menos 30 minutos fazendo todos os dias, fazendo 5 vezes na semana. Todos os idosos aguentam? Será que todos os idosos conseguem fazer 30 minutos por dia de caminhada? Eu acredito que não. Acredito que muitos idosos não consigam fazer 30 minutos direto de caminhada ou talvez não consigam cumprir com essa recomendação de 150 minutos. Aí tem um detalhe importante. Na recomendação da Organização Mundial de Saúde de 2010, eles sugeriam que fossem realizadas séries de pelo menos 10 minutos de duração. Tá? Então, por exemplo, o idoso ele precisa fazer 30 minutos por dia, mas ele pode dividir esse tempo em pelo menos 3 séries de 10 minutos. Já facilita, Mas isso foi na recomendação de 2010. Na recomendação atual de 2020, na atualização da recomendação de 2020, não existe mais isso aqui. Então isso aqui não é mais a recomendação. Por quê? Porque eles entenderam que, às vezes, 10 minutos também seja uma barreira para o idoso fazer o exercício. Talvez ele não consiga fazer pelo menos 10 minutos. E ele consegue fazer, talvez, 5 minutos, 6, 7. Então, isso aqui foi tirado, estava na recomendação de 2010 e foi retirado. Então, agora, não tem problema, e é uma coisa muito importante para a gente entender, você vai fazer um atendimento com um aluno idoso e você quer que ele faça pelo menos 150 minutos, que é o mais indicado, mas ele não consegue, não tem problema nenhum. Ele tem que fazer o quanto ele conseguir ir aumentando de maneira progressiva com o objetivo de chegar um dia aqui nos 150 minutos. Então a gente não pode usar a recomendação como uma barreira. Nós temos que usar a recomendação como uma meta, como um objetivo, como uma informação onde a gente sabe que é efetivo, que funciona de maneira geral para melhora
da saúde e não como algo que vai impedir que ele faça exercício. Então, não existe mais uma duração mínima de quanto o idoso deveria fazer por dia. Então, se ele conseguir ao longo do dia fazer 2, 3, 4 séries que seja de 5 minutos, tá ótimo. É melhor do que não fazer nada. Ao longo do tempo, você consegue ir individualizando e periodizando esse treinamento. E na semana seguinte ele vai fazer 6, vai fazer 7, 10, até um determinado momento em que ele tenha condições de chegar na recomendação de fato, que são os 150 minutos. Tá bom, pessoal? Então, uma das coisas mais importantes com relação ao exercício aeróbio, não existe mais séries de duração mínima de tempo. O idoso ele tem que fazer o tempo que ele conseguir, tem que ser incentivado a isso, tendo essa recomendação como uma meta.